nas planícies áridas da província de Fars, onde o vento carrega a poeira de impérios esquecidos. Uma estrutura de pedra calcária permanece imóvel desafiando os milênios e sussurrando segredos que a geopolítica moderna tenta silenciar. Diante da grandiosidade silenciosa de Pasargada, a tumba simples de um dos maiores conquistadores da humanidade ergue-se não apenas como um monumento fúnebre, mas como uma testemunha pétrea de uma profecia que reescreveu o mapa do Oriente Médio Antigo. Enquanto o mundo observa as tensões crescentes entre Teherã e Jerusalém, a arqueologia revela um passado onde essas duas nações não eram inimigas mortais, mas parceiras em um desenho divino orquestrado séculos antes de os exércitos marcharem. Para compreender a profundidade deste elo perdido, precisamos recuar até o século VI a.C., quando a Babilônia se erguia como a joia inexpugnável da Mesopotâmia, acreditando-se eterna sob o comando de reis que desafiavam o Deus dos hebreus. A narrativa histórica convencional descreve a queda da Babilônia como uma manobra militar brilhante, mas os textos sagrados e as evidências cuneiformes sugerem que a vitória de Ciro o Grande foi pavimentada por forças que transcendiam a estratégia humana. Ciro II, fundador do Império Aquemênida, não era apenas um estrategista persa, mas uma figura singular que inaugurou uma nova forma de governança baseada na tolerância cultural, algo radicalmente oposto à brutalidade assíria e babilônica que o precedeu. O que torna a figura de Ciro um enigma arqueológico e teológico fascinante é a menção específica de seu nome em textos hebraicos escritos. Segundo a tradição conservadora, cerca de 150 anos antes de seu nascimento. O profeta Isaías, em seus rolos preservados, descreve Ciro não como um pagão condenado, mas como um ungido ou Messias, em um sentido funcional, designado para realizar uma tarefa geopolítica precisa, a libertação dos exilados e a reconstrução do templo. Essa antecipação textual cria um dos maiores paradoxos da história antiga, pois coloca um rei persa, devoto de Ahura Mazda ou Marduk, segundo as inscrições locais, como o instrumento central da providência bíblica para a restauração de Israel. A confirmação material dessa política benevolente emergiu das areias da Babilônia em 1879, quando o arqueólogo assírio-britânico Hormuzd Hassam descobriu o que hoje chamamos de cilindro de Ciro, um artefato de argila em forma de barril coberto de escrita cuneiforme acadiana. Este pequeno objeto, atualmente repousando no Museu Britânico, é frequentemente citado como a primeira declaração de direitos humanos da história. Mas sua importância para a arqueologia bíblica é a validação externa do decreto registrado no livro de Esdras. O texto do cilindro proclama que Ciro entrou na Babilônia pacificamente, sem batalha, e que ele ordenou o retorno das divindades aos seus santuários originais e a repatriação dos povos deslocados, revertendo a política de deportação em massa dos impérios anteriores. A correlação entre o texto cuneiforme e o relato bíblico é impressionante, pois ambos descrevem um monarca que não impõe sua religião, mas facilita o culto dos povos subjugados, financiando a reconstrução de seus lugares sagrados com o tesouro real. Ao analisarmos as ruínas de Pasargada no atual Irã, encontramos inscrições trilingües em persa antigo, elamita e babilônio, que atestam a visão cosmopolita de Ciro. Uma visão que permitiu a sobrevivência da identidade judaica em um momento crítico de sua história. A arqueologia moderna nos ajuda a visualizar a dimensão desse império, que se estendia do rio Indo até a Grécia, criando uma infraestrutura de estradas e correios que permitiu a rápida disseminação do decreto de libertação por todo o crescente fértil. É fascinante notar que, enquanto os reis da Assíria se orgulhavam de pilhas de cabeças cortadas e cidades incendiadas, Ciro escolheu ser lembrado como um jardineiro, aquele que cuida e restaura, refletindo o conceito persa de paridaida ou paraíso. Essa postura de pastor, termo também utilizado por Isaías para descrevê-lo, sugere uma compreensão profunda de que o poder político legítimo emana da capacidade de proteger e nutrir, e não apenas de dominar
e extrair. No entanto, a conexão entre o Irã moderno e essa herança antiga é complexa, pois a identidade persa pré-islâmica muitas vezes entra em conflito com a ideologia teocrática atual, criando uma tensão sobre a memória de Ciro dentro de suas próprias fronteiras. O túmulo de Ciro, com sua arquitetura sóbria e geométrica, contrasta violentamente com a opulência dos palácios posteriores de Persépolis, indicando talvez uma filosofia de vida que valorizava a essência sobre a aparência, algo raro entre os autocratas da antiguidade. Historiadores gregos como Heródoto e Xenofonte, embora muitas vezes romantizassem ou criticassem a Pérsia, concordavam que Ciro possuía uma estatura moral diferenciada, o que o tornava o modelo ideal de governante para a educação dos jovens gregos na Ciropédia. A profecia de Isaías 45 vai além da política, afirmando que Deus abriria as portas de bronze e quebraria as trancas de ferro diante de Ciro, uma descrição poética que encontra eco na facilidade com que as defesas inexpugnáveis da Babilônia cederam. A queda da Babilônia na noite do banquete de Belsazar, conforme narrado no livro de Daniel, coincide temporalmente com a chegada dos exércitos persas, sugerindo uma convergência precisa entre a arrogância interna do regime babilônico e a pressão externa persa. A arqueologia confirma que a Babilônia caiu em outubro de 539 a.C. e que a transição de poder foi notavelmente suave para a população civil, preservando a infraestrutura econômica e administrativa da cidade sob nova gestão persa. Essa transição permitiu que os exilados judeus, que haviam passado 70 anos chorando às margens dos rios da Babilônia, recebessem não apenas a liberdade, mas os recursos materiais e a proteção legal para retornar a Judá e reconstruir suas vidas. A geopolítica da época exigia uma zona tampão leal entre a Pérsia e o Egito. E Ciro, com sua astúcia estratégica, percebeu que uma Jerusalém reconstruída e grata seria um baluarte defensivo muito mais eficaz do que uma província ocupada militarmente. Assim, vemos como a profecia bíblica não opera no vácuo, mas utiliza as realidades políticas, econômicas e militares, tecendo a vontade divina através das decisões pragmáticas de governantes que muitas vezes nem sequer conhecem o Deus que os está utilizando. A descoberta de tijolos estampados e documentos administrativos na Mesopotâmia continua a lançar luz sobre o cotidiano desse período, mostrando como a administração persa integrava escribas e oficiais de diversas origens étnicas, incluindo judeus como Neemias e Daniel. Essa integração administrativa foi fundamental para a preservação dos textos sagrados, pois permitiu que a elite intelectual judaica mantivesse sua coesão e sua herança literária. Mesmo estando no centro do poder pagão, protegida pela tolerância imperial, ao olharmos para o mapa hoje, vemos o Irã e Israel em lados opostos de um xadrez nuclear, mas as pedras e os pergaminhos nos lembram que a raiz histórica dessa relação é de aliança, libertação e respeito mútuo, fundamentada em um decreto real e irrevogável. A história de Ciro nos ensina que palavras têm poder. Um decreto escrito em argila há 2.500 anos mudou o destino de milhões e moldou o mundo em que vivemos hoje, provando que a escrita é a ferramenta mais duradoura da humanidade. Se você deseja compreender como as palavras moldam realidades, transformam destinos e carregam autoridade espiritual e histórica, convido-o a conhecer o nosso flipbook exclusivo. As palavras têm poder. Um guia profundo sobre a influência verbal na construção da vida. Continuando nossa investigação, observamos que o impacto de Ciro não se limitou à arquitetura ou à guerra, mas estabeleceu um precedente jurídico de que o Estado tem o dever de proteger a diversidade religiosa, um conceito que demoraria milênios para ser redescoberto pelo Ocidente. As escavações em Pasárgada revelam jardins sofisticados com canais de irrigação de pedra, simbolizando o controle sobre o caos da natureza, uma metáfora visual para o papel do rei em trazer ordem e prosperidade ao mundo tumultuado. A precisão com que a profecia de Isaías descreve a carreira de Ciro levanta questões inquietantes para os céticos. Como poderia um profeta judeu prever o nome e a política de um rei estrangeiro séculos antes, a menos que houvesse uma visão que transcendesse o tempo linear?
Para os historiadores seculares, isso é resolvido sugerindo uma autoria posterior do texto, o Deutero-Isaías, mas essa solução ignora a integridade literária do livro e a tradição de fé que vê na Pear-Shamsa divina a prova da soberania de Deus sobre a história. Independentemente da datação, o fato permanece. O texto bíblico e o registro arqueológico convergem de maneira espetacular na figura de Ciro, unindo a fé e a ciência histórica em um ponto de fulcro que mudou a civilização. A libertação dos judeus sob Ciro permitiu a compilação final da Torá, a reconstrução do templo e o restabelecimento do culto, eventos sem os quais o cristianismo e o Islã, séculos mais tarde, não teriam a base histórica necessária para emergir. Portanto, as ruínas silenciosas do Irã não são apenas vestígios de um passado morto, mas os alicerces ocultos sobre os quais a nossa realidade espiritual e cultural foi construída, guardando a memória de um tempo em que a Pérsia salvou o legado de Israel. O mistério se aprofunda quando consideramos que Ciro, tendo todo o poder do mundo conhecido em suas mãos, reconheceu em edito público que o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Uma admissão de soberania delegada raríssima na antiguidade. Essa humildade estratégica ou espiritual de Ciro contrasta com a arrogância dos reis modernos e serve como um lembrete perene de que os impérios são transitórios, mas os propósitos que eles servem, muitas vezes sem saber, são eternos. Ao visitar o túmulo de Ciro hoje, os iranianos ainda deixam flores e tocam a pedra fria, uma reverência silenciosa que atravessa as revoluções e as mudanças de regime, mantendo viva a conexão com uma identidade ancestral de tolerância e grandeza. A arqueologia, neste caso, atua não apenas como uma ciência do passado, mas como uma lente corretiva para o presente, desafiando as narrativas de ódio com evidências documentais de cooperação e providência divina. Cada fragmento de cerâmica e cada linha cuneiforme traduzida adiciona uma nova camada a essa história complexa, revelando que os grandes movimentos geopolíticos são, em última análise, ondas na superfície de um oceano profundo de desígnios misteriosos. Concluímos que a profecia perdida não estava realmente perdida, mas apenas esperando que as pás dos arqueólogos e a curiosidade dos historiadores a trouxessem de volta à luz, confirmando que a história não é cíclica nem aleatória, mas linear e intencional. Assim como Ciro foi chamado pelo nome para cumprir um propósito que ele mesmo não compreendia totalmente. A história segue seu curso inexorável, guiada por mãos invisíveis, que escrevem o futuro com a tinta do passado. Encerramos nossa jornada nas planícies da Pérsia, mas a reflexão que levamos é universal. As nações se agitam, os governantes conspiram, mas a palavra antiga permanece firme como a pedra de Pasárgada, inabalável diante dos ventos do tempo. Para aqueles que buscam não apenas conhecer a história, mas entender como aplicar o poder da linguagem e da intenção em sua própria jornada, o flipbook As Palavras Têm Poder oferece as chaves para destravar esse potencial. Disponível agora através do link na descrição.